Daniela Nunes é especialista em política internacional, junta-se agora a nós neste jornal. Daniela, boa tarde, bem-vinda. Temos aqui, enfim, não digo mais um escândalo, porque o percurso de André tem sido marcado por uma sucessão de escândalos, mas que agora, pela primeira vez, culmina nesta detenção. Ainda estamos aqui no âmbito de um processo que está a ser investigado. Não está relacionado com os crimes sexuais, alegados crimes sexuais. Falamos aqui de crime relacionado com dinheiros públicos, enfim. O que é que já se sabe exatamente e como é que isto pode terminar para o lado de André? Olá, Janete. Boa tarde também para quem nos vê e ouve. Bem, este é de facto um momento muito sensível para a monarquia britânica, quer os crimes praticados pelo príncipe André estejam relacionados mais com, enfim, questões ligadas ao dinheiro, ligadas à passagem de informação confidencial para Epstein, ou quer estejam relacionados com as questões dos escândalos sexuais. Portanto, eu acho que ainda é um bocadinho prematuro e até é perigoso que estejamos a fazer associações e assunções, porque qualquer uma delas é muito grave, mas claro, em particular no que diz respeito aos casos de pedofilia e quando envolvemos menores, as raparigas ligadas ao caso Epstein, quando falamos nesse domínio do que está aqui em causa, enfim, pode tornar-se falacioso estar a fazer associações de forma demasiadamente precoce. É realmente como dizes, a coroa britânica já vinha há algum tempo a tentar distanciar-se desta personagem que é o príncipe André, porque de facto ele tem estado nos últimos anos envolvido em casos que não têm nada a ver com Epstein, mas que obviamente mancham a reputação, enfim, de um elemento da cultura britânica que é altamente, enfim, é um elemento pivô, não é? A coroa britânica, apesar de sabermos que não tem um papel do ponto de vista do governo executivo do país, do Reino Unido, obviamente do ponto de vista cultural, quer dizer, é o ADN de Inglaterra, não é? E, portanto, isto vai, obviamente, minar a confiança das pessoas neste, digamos que, elemento cultural em Inglaterra e que, enfim, que é da maior relevância, porque isto depois tem repercussões a nível político, como sabemos. Agora, eu acho é que existem duas formas de olharmos para isto e para responder à tua pergunta. Aquilo que está a acontecer prova, por um lado, e se quisermos olhar para este caso com uma lente um bocadinho mais esperançosa, o que isto traduz e o que isto nos diz é que o Estado de Direito funciona. A justiça pode pecar um bocadinho por tardia, mas o Estado de Direito funciona. De quem esteja sob suspeita. Exatamente. O príncipe André não deixa de ser uma pessoa e não deixa de estar, como se diz em Inglaterra, under the law, que significa debaixo do chapéu de chuva da lei. Mas se quisermos também podemos olhar para isto com um olhar um bocadinho mais pessimista do ponto de vista, enfim, da cultura, da política, da sociedade. E de facto o que isto também nos diz é que a promiscuidade não escolhe berço, não é? A promiscuidade está em todo o lado e pelos vistos, está sobretudo dentro destas teias elitistas e que, como estamos a ver nos últimos dias, aliás, aqui em comentário no Now, dia após dia temos vindo a descobrir que mais e mais personalidades no mundo inteiro estão ligadas a este caso Epstein e estão ligadas a escândalos mais ou menos relacionados com casos de pedofilia, mas certamente relacionados com questões todas elas políticas. Muito graves. Mas a primeira vez que a Luísa Jeremias junta-se também agora a nós, a diretora da revista TV Guia, é a primeira vez que vemos uma detenção, e ainda por cima de André, que embora já não tenha títulos, foi arredado recentemente, foi em outubro do ano passado, creio. A verdade é que continua a envergonhar a coroa, Luísa. Não é de hoje, não é? Não é de hoje. Começamos por aqui. Por isso é que eu digo continua. Exatamente. É bom que se diga que André, os títulos que André perdeu, ou seja, ele deixa de poder ser chamado príncipe, deixa de ser Duque de York, e deixa de ter todas as mordomias que poderia ter enquanto membro da família real. Isto foi-lhe retirado pela própria mão, pelo próprio Rei Carlos, que aliás já reagiu a esta detenção e já disse o que tinha a dizer. E o óbvio que é que a coroa irá colaborar com a justiça e quer que se faça a justiça, o que significa que temos aqui uma demarcação imediata de André é André, a coroa é a coroa e a coroa é intocável. E é possível fazer essa separação? Tem que ser. Tem que ser.
porque mas consegue-se na imagem, na imagem pública, a imagem que passa e quando, enfim, em toda a informação que vai saindo no âmbito destes ficheiros, há até crimes que poderão ter sido cometidos no Palácio de Buckingham. Chegamos a este ponto. Sabes que há muito tempo que a coroa já se tinha distanciado de André, ou seja, as ligações dele com negócios, vamos lhe chamar, menos recomendáveis, com figuras também menos... Epstein era apenas um deles, não é? Já vem de há muito tempo, aliás, e a coroa começou-se a distanciar lentamente dos escândalos, obviamente com menos gravidade do que este, porque isto envolve, assim, neste caso, André vai ser ouvido por uma questão, e foi detido, por uma questão de passar informação confidencial, ou seja, com vista a negócio... Oportunidades de investimento, sim. Exatamente. Oportunidades de investimento, negócio, influência, ou seja, tudo aquilo que envolve este mundo de negócio e de tráfico de influências, que também é disso que estamos a falar. A pedofilia, a criação de uma rede de prostituição, etc., isso é parte deste grande negócio, porque, na verdade, isto é tudo uma teia de poder e de influência. André nisto servia e também era servido, porque ele próprio também fazia a sua própria sobrevivência, e daí o tal distanciamento da coroa. É bom ter em conta que a ex-mulher dele, Sarah Ferguson, também pode estar envolvida nesta polémica toda. Aliás, já está envolvida e poderá vir a ser ouvida, ou mais do que isso. Não sabemos ainda até quando é que isto vai mergulhar. Que reportam esta investigação é 2001, 2011. Nesta altura eles estavam juntos ainda? Ajuda-me a perceber. 2001, 2000, já não sei, mas julgo que já não. Julgo que já não. Mas é bom que... Mas espera, eles, estando juntos ou não, eles sempre foram aquilo que se chama partners in crime, ou seja, eles sempre foram parceiros de negócios, mesmo depois do fim do casamento. O fim do casamento foi um fim do casamento oficial, mas não foi o fim de uma sociedade, vamos lhe chamar assim. E atenção, não estou a referir-me aqui à questão Epstein, isto é muito maior do que isso. Sarah Ferguson já esteve envolvida em N histórias também de tráfico de influências e, portanto, quer dizer, isto é uma coisa que... O divórcio terá sido em 96, dizem, portanto... Já... que é quando começam as histórias, 96... quando começam as histórias relacionadas com Epstein, que não começam só em 2000, são muito anteriores a isso, é quando ele começa a formar fortuna, etc, etc. Daniel, também consideras que é possível fazer esta demarcação entre o que é a coroa e aquilo e os atos, as ações de André, agora o ex-príncipe? Não acho que seja possível fazer essa demarcação de todo. Aliás, as declarações como estávamos a ver na peça anterior ao nosso comentário, William e Kate, eles próprios já vieram fazer as suas declarações, portanto, estão a sentir-se na necessidade... Mas subscrevem o comunicado de Carlos. Sim, claro, estão todos a fazer o óbvio, atenção, estão todos a fazer aquilo que seria o expectável, o próprio rei inglês está a fazer aquilo que lhe cabe fazer, na minha opinião, e, portanto, bem feito. Tendo em conta a situação, o degredo, ele está a fazer o possível para salvar a sua pele. Agora, vamos ver se tem algum sucesso, eu julgo que não, porque, aliás, como estávamos a dizer, este caso reabre um conjunto de casos muito anteriores a este e reabre um conjunto de feridas que inevitavelmente implicam a Casa Branca, a Casa Real, é o hábito, desculpa, a Casa Real neste caso muito, muito concreto, não é? Portanto, acho que é inevitável a ligação da coroa à questão do Príncipe André, mesmo que só ele esteja implicado, até porque uma das coisas que temos sublinhado aqui é que todos os dias percebemos que no dia anterior sabíamos muito pouco face ao que sabemos ao dia de hoje. Portanto, todos os dias há informações novas e há pessoas novas implicadas. Muito mais há de estar para vir. Exatamente. E no até que diz porque respeito... tem havido grande pressão para muita coisa não sair. Exatamente. No que diz respeito ao caso Epstein, já foram libertados 3 milhões de mensagens, portanto, de e-mails, mas sabemos que outros tantos possivelmente estarão por ser libertados. Uma parte da informação que foi libertada tem uma parte relevante da subinformação que está ocultada, nomeadamente no que diz respeito aos nomes dos alegados criminosos, agressores, pedófilos, enfim. E depois, há aqui uma questão também que não dá para contornar, não é? Porque é a vida, que é a questão do ADN. André portanto, já não é um príncipe ou é um antigo príncipe, até é um bocado estranho dizer isto, antigo príncipe,
E, portanto, independentemente da retirada desses títulos, o ADN sangue está lá, o sangue dele não muda, não é? E, portanto, há obviamente uma ligação à coroa e a coroa vai ter que se desculpar, quanto mais não seja para a fotografia, vai ter que se desculpar e vai ter que descalçar esta bota, muito bem descalçada. Isto, obviamente, vai ter impacto do ponto de vista também executivo. O próprio Keir Starmer já veio manifestar-se, também fazer aquilo que seria de esperar. Para a própria Inglaterra, no contexto europeu, eu acho que isto está a ser, aliás, muito, muito vergonhoso. E já agora, não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas até do ponto de vista internacional, se quisermos, há lideranças e há autocratas por aí espalhados que vão possivelmente utilizar isto como um trunfo para dizer, quer dizer, nós é que somos os autoritários, nós é que somos os maus da fita e vocês agora, enfim, isto ainda vai dar muito pano para mangas, como se costuma dizer. Como dizia a Daniela, Luísa, a coroa britânica vai ter que descalçar mais uma bota, é mais uma, num percurso que tem sido todo ele muito marcado por diferentes escândalos. Não sei se é algum tão grave quanto este, creio que não, mas enfim, esta bota será muito mais difícil de descalçar. Este é outro tipo de escândalo, não é? No fundo é um escândalo que implica um crime. E, portanto, nós estamos aqui perante um tipo de investigação e isto deve ser olhado como tal. Acho perfeitamente exagerado dizer, pormos tudo no mesmo saco, porque as coisas não são assim. Aliás, a coroa está a demarcar-se desta situação. Obviamente, André faz parte da Casa Real, obviamente é sangue do mesmo sangue, obviamente, essas coisas todas, mas quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não podemos misturar aqui campos, e daí a necessidade óbvia, porque há essa necessidade, mas a necessidade da coroa dizer de imediato: justiça tem que ser feita, tem que ser julgado de acordo com a lei e pronto, e ponto final. E a partir daqui passamos à frente. Porque isto é um caso para ser julgado, de facto. Isto são questões de direito, são questões para serem investigadas, há nomes para serem libertados. Vai ser preciso separar o que é quem está de facto implicado de nomes dos quais apenas se fala e que não têm nada a ver com este processo. E fazer as autoridades e a justiça atuar. Deixar fazer o seu trabalho. Luísa Jeremias, Daniela Nunes, muito obrigada por terem estado aqui neste jornal à hora de almoço.